porque eu acho que já está gravando, né? Então, pode começar. Vocês me dão um ok sobre a minha tela? Está aparecendo aqui. Ok. Então, tá bem. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre jornalismo. E antes de tudo, apesar de já ter tido uma apresentação ali pelo José muito bacana, eu queria falar um pouco sobre mim. Como eu já comentei, sou do Rotaract, estive em Interact, eu faço parte da família Rotária já há alguns bons anos. E é muito bom estar com vocês. Eu quero que vocês também saibam que é um canal aberto, sempre que vocês precisarem, sentir alguma dúvida. Às vezes a gente entende, né, que o local aqui não é o melhor para fazer alguma consideração, então se vocês quiserem me procurar em outros canais de comunicação, saibam que é um canal aberto. Reforçando, então, a minha qualificação profissional atualmente. Eu sou jornalista formada, graduada, e atuo numa área do marketing, porque é uma área da comunicação que me trouxe muita curiosidade na graduação. Então, hoje eu não atuo como jornalista, mas tenho a graduação. O marketing surgiu a partir do jornalismo, porque nós tínhamos algumas disciplinas que, né, permeavam essas áreas ali da publicidade, da administração. Mas isso a gente pode conversar logo na sequência. Para iniciar, eu trago uma frase que é muito bacana, que eu acho que é uma grande assim, forma de resumir de uma forma simples, mas bonita, o que é o jornalismo, que é, se não a arte de preencher espaços em branco. Então, hoje a gente percebe muito jornalista em diferentes âmbitos como realmente uma pessoa que está ali para completar uma lacuna que às vezes a gente nem mesmo consegue perceber que ela existe. Essa frase da Rebecca West, ela é uma escritora, na verdade é um pseudônimo dela, e ela lá atrás, num romance, trouxe essa frase que permeou assim por anos e ainda hoje ela é muito presente. Sobre a graduação, realmente, pessoal. O jornalismo, então, ele é uma área do conhecimento das ciências sociais aplicadas. Ou seja, é uma área do conhecimento que envolve a dinâmica entre pessoas da sociedade. A gente fica muitas vezes, né, preso na ideia de humanas e exatas e acaba se perdendo ali nas classificações, eu diria, do CNPq, que é a grande organização das ciências, né, do Brasil. Então, a gente entender o que é a grande área que o jornalismo está dentro, que é realmente um estudo sobre uma dinâmica entre as pessoas da sociedade. E aí, além de jornalismo, das ciências aplicadas, a gente tem outros cursos como gastronomia, para vocês entenderem esse grande leque que está dentro do jornalismo. Trazendo, então, algumas partes assim um pouco mais técnicas para vocês e um pouco mais teóricas. A grade curricular de jornalismo. Eu trago aqui uma experiência que é minha, junto de outras amigas que também são jornalistas, para a gente entender o que se repete em muitos cursos, certo? Mas é importante aqui dizer que algumas coisas costumam mudar conforme a instituição de ensino. Eu me graduei numa instituição federal, então muito do que eu trago aqui também é da minha bagagem. Infelizmente, para hoje, a gente tinha uma outra participante, que é a Paty Kuhn, mas ela teve um problema pessoal e não conseguiu se fazer presente, mas saiba que ela gostaria muito mesmo de estar aqui hoje conosco para compartilhar um pouquinho sobre essa área do conhecimento, essa profissão que ela gosta tanto. Voltando, então, à grade curricular, a gente precisa entender que, de uma forma geral e muito simples, a organização é feita de 3 partes: disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e atividades complementares. O que são as obrigatórias? Aquelas que vão se repetir em muitos currículos, independente da instituição. Independente se a faculdade for privada, se a faculdade for federal. Então, aquilo que vai estar posto sempre como o que é prioritário, com o que é uma exigência a ser cumprida. E ali eu trago algumas das disciplinas que, assim, eu acredito que passam brilho nos nossos olhos, como fotojornalismo, porque eu sei que muitos de nós, quando vamos conhecer a profissão, ou até mesmo quando vamos cursar o curso, a gente fica muito preso à parte prática, então ali o fotojornalismo é algo que brilha nos nossos olhos. Mas, em contrapartida, nós temos também outras disciplinas que são tão importantes quanto e são teóricas, como a ética no jornalismo, como a teorias da comunicação, que são disciplinas um pouco mais maçantes, mas são tão importantes quanto.
E aqui eu queria fazer um parênteses para perguntar, né, para vocês se sentirem também à vontade para compartilhar comigo o porquê que vocês têm um interesse em conhecer mais sobre essa profissão e esse curso. Eu queria entender isso um pouquinho, porque eu, quando realmente, vou ser bem sincera com vocês, né, a gente está aqui num ambiente seguro, eu vou compartilhar com vocês que eu fiz de uma forma, assim, muito prática, reuni profissões que eu tinha interesse e que eu tinha curiosidade, busquei sobre elas e fui retirando conforme alguma coisa que não faria muito sentido. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que fui excelente com a parte ali de exatas, matemática, nunca fui boa, então não faria sentido eu, né, com essa dificuldade que eu tenho e com uma certa, eu diria, além de dificuldade, eu diria com uma certa, assim, né, querendo evitar um pouco ela, eu fazer, sei lá, engenharia, né? Faria sentido? Não faria. Eu sei que eu teria que buscar esse gap que eu tenho para conseguir dar conta. Então, eu realmente fui removendo ali as coisas. Sou boa no quê? Gosto de fazer o quê? E outra... Desculpa, pessoal, vou espirrar em sequência, na seguida. Uh, outra partezinha que eu fiz na minha tabelinha ali de profissões, quando eu estava buscando, eram coisas que eu gostava muito, mas que poderiam ser um hobby. Por que não? Às vezes, quando a gente está nesse momento de buscar, às vezes a gente acaba se perdendo, assim, no sentido de gosto muito, tenho que trabalhar com isso. Não necessariamente. Por que não poderíamos colocar essa área ou essa profissão, enfim, na caixinha dos hobbies? Eu, por exemplo, tinha um hobby que era ainda tenho, na verdade, que é das artes, né? Eu sempre tive muito interesse por artes, estudava cinema, estudava teatro, pintava, e aí chegou num ponto ali, né, naquele momento decisivo de decidir realmente para qual curso prestar, que eu comecei a pensar que eu poderia continuar, assim, com essa área que eu gosto, que é das artes, mas que talvez ela não faria sentido enquanto uma profissão. E aí, eu realoquei ela para a caixinha dos hobbies. Então, essa é uma dica que eu também dou para vocês. A gente pensar no que é trabalho, que é realmente seguir ali, fazer a faculdade, completar todos os anos, todos os semestres, e o que a gente pode conciliar na nossa vida. Como eu disse, se alguém quiser ir compartilhando no chat, pode ir colocando, bem tranquilo. Ainda sobre a grade curricular, pessoal, a gente tem as disciplinas que são optativas e elas variam de acordo, então, com a instituição. Eu trouxe algumas que também se repetiam, conversando com algumas amigas que são jornalistas, que são disciplinas voltadas para o cinema, voltadas para uma especificidade de jornalismo, como jornalismo esportivo, e comunicação em gênero. Então, a gente também entender que, além de ter aquelas disciplinas que a gente é obrigado a fazer, não temos escolha, nós temos um leque muito grande de outros que a gente pode, sim, colocar no nosso currículo e acrescentar ali um gosto pessoal. Então, Libras, né? A gente sabe que também é uma disciplina que em muitas instituições de ensino é oferecida. Eu penso que eu quero aprender Libras, que eu, como jornalista, é importante ter esse conhecimento, então eu vou colocar ela como uma disciplina que é optativa. E ainda, na ideia de grade curricular, a gente tem as atividades complementares, que nada mais são do que, como o próprio nome diz, fica autoexplicativo, que é o quê? Participação em eventos, participação de grupos de pesquisa, estágios extracurriculares. Então, no Interact, por exemplo, eu era a pessoa que gostava muito de organizar evento. Fui fazer isso na faculdade, fui lá me disponibilizar para ajudar a organizar uma semana acadêmica. E aí, isso tudo, ele é acrescentado ao meu currículo, e, claro, enriquece ele, mas também dá conta de uma carga horária. Então, por exemplo, as disciplinas obrigatórias é uma carga horária X, disciplinas optativas uma carga horária X e atividades complementares uma carga horária X. Ao final do curso, né, ali encerrando todos os semestres, é necessário que todos vocês tenham, então, esse cumprimento das horas. Em algumas universidades ainda, como a minha, que era federal, existe a questão da extensão, projetos de extensão.
que são o quê? Projetos que são feitos junto com a comunidade. Então, é aquilo que a gente leva além da academia, além do campus, que a gente consegue fazer um link com a comunidade. Então, caso vocês tenham interesse, né, em ir para uma federal, saibam que existe esse braço que também precisa ser cumprido. E aí tem aquela coisa, tem que cumprir uma carga horária mínima, mas a máxima é o quanto vocês quiserem. Então, isso também é bacana, porque a gente acaba ali encontrando algumas coisas que a gente nem conhecia, ou a gente nem sabia que gostava, mas pode sim trazer para o currículo, e isso só nos deixa ainda com mais conhecimento. Ainda falando sobre essa parte, pessoal, que é um pouco mais, né, prática sobre o curso, de uma forma geral, por uma conta também do MEC, o curso ele tem 8 semestres, então não importa se vocês estejam no Rio Grande do Sul, como eu, ou no Maranhão, ou em São Paulo, esse curso vai ter 8 semestres, que fica em torno de 4 anos. Nada impede que vocês realizem eles em menos tempo, ou até mesmo em mais tempo. É uma questão de entender que cada um, né, tem ali o seu momento e precisa viver aquilo conforme a sua maneira. Então, aqui eu já trago para vocês também uma experiência minha própria, que foi uma redundância agora, desculpa. Uma experiência própria que eu tinha muita, assim, como meta completar o curso em 4 anos. E eu queria muito isso, porque, né, sei lá, a faculdade as pessoas ficam, às vezes, estão falando que querem entrar, mas quando entram querem sair. E eu tinha essa meta, eu pensei, não, vou fazer em 4 anos. E no último semestre, no sétimo, no oitavo semestre, eu comecei a pensar que talvez eu tinha me precipitado. Que talvez eu tivesse ter esperado um pouquinho mais para fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão, que eu poderia ter aproveitado melhor os grupos de pesquisa, que eu poderia ter me aprofundado em algumas áreas ali que eu não dei conta, porque realmente, né, se o curso é integral ou ele é noturno, ele tem uma carga horária que precisa ser cumprida, eles têm trabalhos extra, né, para levar para casa, tem muita coisa que é prática, que demanda muito tempo. Então, às vezes mesmo, né, pessoas como eu querem fazer cumprir essa meta dos 4 anos, talvez não seja o ideal. Então, eu também trago para vocês esse outro olhar sobre essa questão. Eu vou deixar ainda aqui nessa parte da grade curricular, porque a gente precisa falar sobre uma grande verdade, que é, não vamos entrar na faculdade e no primeiro semestre começarmos já a realmente colocar a mão na massa. Isso é algo que muda, mais uma vez, conforme a instituição, mas de uma forma geral, é uma média. Nós não teremos uma disciplina de TV no primeiro semestre. Nós não teremos uma disciplina de jornalismo para o digital no primeiro semestre. Por quê? Nós precisamos ter uma base toda teórica para aí sim termos ideia e termos conhecimento para conseguir dominar as técnicas da parte que é da parte que é prática. Então, a gente precisa ter essa noção e entender que algumas linhas precisam ser seguidas, alguns fluxos para fazer sentido lá no final. Mais uma questão ainda sobre as disciplinas é que o jornalismo ele é um curso que nos apresenta um leque de possibilidades muito grande. Então, falando da parte ali das disciplinas práticas, nós temos a possibilidade, estudando a parte do jornalismo digital, de aprender até a parte mais básica, né, que é realmente a parte da notícia, até a parte mais complexa, que tem a ver com os dados, que tem a ver com entender o público que está realmente consumindo aquele conteúdo, quanto tempo aquele público passa para ler a notícia. Enfim, é uma parte toda mais delicada, mas que hoje está cada vez mais importante, porque a gente entende, né, que o tempo todo nós estamos sendo realmente ali estudados para conseguir, para que as marcas, né, e até os conteúdos, né, enfim, consigam entregar algo que faça sentido para quem está lendo. Então,
é bacana que a gente aproveite todas as oportunidades. Eu sou formada há 4 anos, né? Então já faz algum tempo. E quando eu estava estudando ali a parte de telejornalismo, acontecia muito entre os meus colegas que eles estavam lá pensando no sonho realmente de estar na TV e eles ficavam um pouco frustrados, porque o tempo todo a gente não pode estar na frente da câmera. Muito do que acontece na TV é um planejamento que vem prévio, então é um trabalho de produção, é uma pessoa que vai fazer a busca pelas fontes, por quem vai ser entrevistado, é outra pessoa que vai gravar, é outra pessoa que vai editar. Então, por mais que talvez lá no futuro a gente, enquanto profissionais, não vá precisar colocar a mão na massa para editar um chroma key, que é o fundo verde, na graduação a gente acaba aprendendo. Por quê? A ideia é que a gente tenha o máximo de conhecimento possível para conseguir aplicar e realmente fazer um trabalho completo. E até mesmo, né, pensando na ideia de que se a gente na frente não tiver aquele conhecimento, a gente vai conseguir cobrar de uma outra pessoa que é responsável por isso, né? A gente não vai ter como medir se aquilo tá bom ou não tá bom, porque a gente não sabe. Então, o que ela fizer vai estar bom. Então, a gente tem que ter esse também senso crítico. Pensando aqui da grade curricular de uma forma, como eu disse, muito simplista, é isso. Eu trouxe 3 tópicos de cada uma delas, mas vocês podem procurar mais a fundo nas instituições de ensino que vocês pretendem ingressar. Eu sei que é muito comum a gente, quando está pensando no curso, já se imaginar em qual instituição prefere. Eu fazia muito isso e eu acho muito sadio, porque é uma forma da gente ir atrás de detalhes e realmente ter um pouco mais de direcionamento para entender se aquela escolha que a gente está fazendo é assertiva ou não, certo? E aqui também é importante falar que a escolha ser assertiva ou não é muito delicada. Eu não tinha certeza quando eu fui realmente me inscrever, fazer a matrícula. Eu prestei o vestibular, mas prestei para outra área, não vou negar, estava bem confusa na época, o que é totalmente normal. Mas não tive essa cobrança assim de, meu Deus, precisa ser a decisão da minha vida, porque ela é imutável. Não se peguem a isso, por favor, porque ela não é imutável. A gente vê muitas pessoas mudando até mesmo de área de trabalho com, sei lá, perto dos 50 anos. Então, não fiquem presos pensando que com 16, 17, a gente precisa decidir nossa vida, porque não é bem assim. E aí, afinal, o que nós aprendemos de tudo isso? Mais uma vez, eu estou trazendo aqui para vocês um overview. A gente não consegue, né, se aprofundar muito, mas de uma forma básica o que a gente aprende no curso de jornalismo é interpretar uma realidade e interpretar de uma forma curiosa, de uma forma crítica e de uma forma ética, o que é ainda mais difícil. Então, por isso a gente tem tantas disciplinas também teóricas para nos dar embasamento e para fazer com que a gente consiga desenvolver um trabalho de uma forma que realmente seja ali o que está dentro do, né, do senso crítico, do pensamento analítico. E, através de todas essas técnicas que a gente consegue desenvolver competências para produzir narrativas em diferentes formatos e linguagens. Porque o jornalista, ele não produz, né, a gente sabe, vocês são jovens e é ótimo falar para jovens, porque quando a gente pensa em jornalismo, a gente não fica mais pensando em trabalhar na televisão, sei lá, apresentar o Jornal Nacional, porque, né, quem se importa? Sei lá, trabalhar no jornal impresso da cidade, talvez. Tem pessoas que sonham com isso, ok. Mas a questão é que existem muitas possibilidades. A gente não pode ficar preso ao que era lá do modelo antigo. A gente precisa se abrir para esse mundo de possibilidades e para isso a gente precisa aprender a como produzir o conteúdo e a narrativa de acordo com cada formato de cada linguagem. É um desafio, mas é super possível através das técnicas que a gente vai ter ao longo do curso. E aí, né, a gente também precisa ser pé no chão e dizer que nem tudo que a gente precisa aprender, a gente aprende na faculdade, muitas coisas a gente precisa
ir atrás e fazer cursos complementares e buscar por nós mesmos. E isso não é só no jornalismo, é em diferentes áreas do conhecimento. Pessoal, perdão, porque eu acordei hoje com dor de garganta, né? Então a vida exige dessas. Falando agora ainda sobre uma questão mais técnica, que foi uma atualização das diretrizes curriculares do MEC, então atingiu todos os cursos de jornalismo do Brasil em 2012, mas em 2013 foi aprovado o estágio obrigatório. Então, assim como em outros cursos que já existiam essa diretriz, agora, a partir de 2013, ela ficou uma exigência para o curso de jornalismo também. E aí são 200 horas que podem ser feitas ali nos últimos semestres, então, nos últimos anos do curso, no 7º e 9º semestre. E aqui, eu digo para vocês que foi uma das melhores coisas que poderiam ter alterado no currículo. Porque é muito difícil a gente se sentir pronto para o mercado do trabalho apenas fazendo os trabalhos da graduação. Então, realmente precisa ter algo mais mão na massa e nada melhor do que o estágio para isso, porque é uma outra forma de aprender na prática. É um outro ambiente, é o que a gente tem de mais próximo do mercado de trabalho. Então, que vocês vejam também esse estágio obrigatório como algo que só tem a acrescentar no currículo de vocês. Além disso, nada impede que vocês façam estágios antes do 7º e 8º semestre, que não são obrigatórios, que são extracurriculares. Perdão. Eu tive a oportunidade de fazer estágio já no 3º semestre, então era o 2º ano da faculdade, eu estava bem no início, e eu me arrisquei. E foi uma experiência ótima, e eu tenho só realmente a indicar para vocês que assim que aparecerem oportunidades ou que vocês buscarem, vocês aproveitem essas chances, porque é uma questão que só vai também fazer com que vocês entendam por qual área vocês querem seguir. Não esperem chegar lá no 7º, no 8º, desculpa, para testar um estágio, por exemplo, uma assessoria de imprensa, né, que vocês vão trabalhar, sei lá, na prefeitura, fazendo a parte da comunicação, né, da prefeitura. Vocês vão chegar lá e aí vocês vão se frustrar e vão estar no último semestre. Então, façam realmente esse esforço de começar um estágio assim que possível, para que vocês entendam, gosto disso, não gosto disso, vou por esse caminho ou vou por aquele. E aqui a gente chega numa parte que é polêmica, mas não tinha como não trazer para vocês, porque eu estaria, né, sendo hipócrita. Desculpem mais uma vez. Sobre a questão do diploma. Infelizmente, estamos num país onde, em 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma para o jornalista. Isso impacta e impactou? Sim, com certeza. Mas de uma forma agora muito prática, pensando no tenho que fazer o curso ou não para trabalhar na área. Eu digo para vocês, se vocês querem trabalhar numa empresa que é grande e que nem sempre é grande, mas que é uma empresa séria, comprometida, responsável, ela vai ser exigente e ela vai, sim, exigir o diploma, porque ela entende que você tem todo aquele conhecimento que conseguiu através dos 4 anos de estudo. Tem muitas questões ali, as éticas, que são delicadíssimas, que eu acho muito difícil uma pessoa que aprendeu de uma forma, sei lá, autodidata, consiga empregar da forma correta. Aí aqui vocês também podem me dizer, Eduarda, que papinho é esse? Porque o William Bonner é publicitário. Ok, mas ele fez uma graduação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, mas ele não estudou a ética do jornalismo, mas ele estudou a ética da publicidade, então ele tem pelo menos esse know-howzinho ali.
não, cheguei até aqui e pensei, quero ser jornalista, mas não quero ter o diploma. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas agora não dá para exigir que o mercado de trabalho te receba de braços abertos e diga, tá tudo bem, vamos aprender aqui na prática, porque não vai ser bem assim. O que eu quero dizer com isso é que não importa o curso que vocês façam, mas que vocês realmente busquem o conhecimento. E muitas pessoas, né, tem uma linha que ali, que até mesmo, assim, uma visão um pouco mais aberta, diferente, mais leve, que diz que um diploma não muda nada. E aqui eu tô dizendo um diploma, não importa qual é a área, qual é o curso. Mas se vocês têm conhecimento, se vocês têm condições, se vocês têm uma família que apoiam, ou até, né, sentem que podem vocês mesmos bancar o próprio estudo, por favor, invistam nesse conhecimento. Façam esse esforço. Porque ele não é uma questão só de aprender a técnica e aprender a parte de como ser o profissional, mas é um conhecimento que você leva para a vida e que você evolui enquanto ser humano. Assim, eu falo com meu coração aberto para vocês que eu saí uma pessoa melhor da faculdade. Porque lá me propôs debates e diálogos que em outro ambiente eu não, talvez poderia. Eu tive contato com outras realidades que talvez eu não poderia ter em outros ambientes. Então, foram muitas oportunidades e possibilidades além da sala de aula que eu abracei e que, como eu disse, gostaria de ter abraçado mais e que me fizeram me sentir um ser humano um pouquinho melhor. Então, que vocês, independente da escolha, realmente, se puderem, façam. E aqui um tecnólogo vale, porque a ideia é o quê? Estar num ambiente em que vocês vão estar tendo trocas com outros seres humanos. E trocas que são muito importantes para que a gente realmente amplie a nossa visão sobre o mundo e sobre a vida. Chegando no mercado de trabalho, para a gente também se encaminhar para o nosso final. Eu não vou trazer para vocês aqui valores, porque a gente está em realidades muito diferentes do Brasil, então eu não tenho como dizer para vocês assim, a média é essa, porque não faria sentido. Eu vou trazer mesmo uma parte de reflexão. E aqui eu trago uma das opções de atuação. E eu não quero que vocês entendam que as opções que estão abaixo são ruins e as que estão acima são boas, tá? Vamos se livrar desse pensamento maniqueísta, né, do que é bom tá em cima, o que é ruim tá embaixo. Não, a ideia mesmo aqui foi fazer de uma forma para vocês terem as opções um pouquinho mais interessantes, então por isso o caminho é ali. Eu trago para vocês o quê? O que a gente sempre pensa, né, quando pensa em jornalismo, geralmente, no tradicional, quer trabalhar numa televisão, quer trabalhar na rádio, quer trabalhar numa revista, no jornal, impresso, por que não? Mas também tem um outro lado, que é trabalho em agências de publicidade e de comunicação. E aqui o jornalista entra como produtor de conteúdo, porque, como eu falei, ele é um produtor que sabe construir uma narrativa de acordo com o meio que é necessário. E na publicidade, né, nada mais justo, então é um casamento que dá certo. Eu, inclusive, trabalhei por 3 anos numa agência de publicidade, produzi notícias lá também, porque nós éramos um braço do Correio do Povo, que é um jornal impresso aqui do estado. Então, eu tinha um trabalho de, né, jornalista raiz, digamos assim, que eu fazia notícias, e era um jornal impresso, um jornal também digital, mas que eu fazia campanhas publicitárias, fazia ali o texto da campanha publicitária, porque eu tenho o know-how, o conhecimento para construir uma narrativa. Além disso, tem a opção de assessoria de imprensa, numa esfera pública ou até mesmo privada. Então, por exemplo, produzir as notícias e a cobertura para uma prefeitura, para o governo do estado, ou até mesmo numa esfera privada. Então, grandes corporações costumam ter uma assessoria de imprensa, que não é apenas também para a produção de notícias, mas para o gerenciamento da comunicação de uma forma geral. Então, vocês saem habilitados para isso. Ali é a opção de empreender e criar um novo produto ou serviço. Cada vez mais as instituições de ensino estão oferecendo cursos, disciplinas optativas de empreendedorismo. Então, eles estão realmente querendo nos estimular a pensar algo novo. Além disso, o digital e os portais de notícias e blogs que cada vez mais crescem. E eu tenho até um dado interessante de 2015, né, um pouco desatualizado, pensamos que estamos em 2021,
Mas em 2015 saiu uma pesquisa que, de uma forma geral, apenas 1% da população estava realmente fazendo assinaturas em sites para ter o conteúdo exclusivo, né? Muitos hoje, é comum tentar acessar mais que 3 vezes e ser bloqueado, mas em 2015 o número era muito pequeno. Então, para entender que uma parte de consumo ainda está muito, né, no sentido de, como é que eu posso explicar para vocês? Uma parte do consumo ainda está um pouco, né, com nuvens, e as pessoas estão tentando entender como fazer essa parte do digital realmente ser monetizada e dar certo nas publicidades que aparecem, né, aos lados das landing pages que tem nos conteúdos. Então, para vocês tentarem desprender da ideia principal do tradicional e olharem todos os outros caminhos que vocês podem seguir quando optarem pelo curso de jornalismo no mercado de trabalho, quando estiverem já formados, ou até mesmo, né, aí durante a graduação, para conseguir um know-how, uma experiência diferenciada. E aqui entra a parte que eu comentei da reflexão, conforme em relação ao consumo, que é uma frase que vem muito de encontro a um conceito de ecossistemas informativos, que ele diz que o futuro do jornalismo está do lado de fora da redação. E aí pode parecer bobo, porque o lado de fora da redação é onde acontece a notícia. É também. Mas aqui esse conceito ele fala muito mais do jornalista ele não ser apenas o único produtor de notícia, né, ou do conteúdo, ou do que vai ser dito. Ele é uma das partes, ele é um dos protagonistas que está naquele fluxo. E isso vai de encontro com algo que é uma prática muito comum, que a gente percebe em alguns, né, telejornais até, de ter grupo do WhatsApp. Então, sei lá, aqui o jornal local tem grupo do WhatsApp, e aí o José vai lá e faz a contribuição pelo WhatsApp, ele encaminha alguma coisa que ele viu, e ele se coloca como um coprodutor daquele conteúdo. Isso é uma tendência, cada vez mais ela vai, né, talvez se modificar ou estabilizar dessa forma, a gente não sabe, mas de entender que hoje todos nós temos sim condições de sermos coprodutores do que está acontecendo e de relatar algo que a gente está vendo e de compartilhar, independente do conteúdo ou do local onde isso acontece, né? Então, não necessariamente no WhatsApp, mas no Twitter, por que não? Até mesmo com uma live, a gente tem vários casos de pessoas que viram coisas assim chocantes e fizeram ali uma live no momento e foram produtores daquela narrativa. Vindo de encontro a essa questão que está muito atrelada ao mundo das telas, né? Porque cada vez mais a gente tem um fácil acesso, e aqui eu abro um parêntese para dizer que eu entendo que na nossa realidade do país, esse fácil acesso, na verdade, é um grande exagero, porque nós temos uma grande parte da população que não tem acesso à internet, que não tem um smartphone, então que a gente tome cuidado também com esses, não diria achismos, né, mas com essas questões que a gente acaba afirmando que não são bem assim. Mas de encontro a quem tem, sim, acesso às telas, essas pessoas que têm acesso, geralmente têm acesso a muitas telas, né? A gente fala por nós mesmos. Então, sei lá, a gente tem um notebook em casa, a gente tem o tablet, a gente tem o iPad, a gente tem o celular e a gente tem a TV, e nós estamos o tempo todo conectados a essas telas, né? Então, a gente mudou muito nossa forma de depender da tecnologia ou de usar a tecnologia, né, como um instrumento, uma ferramenta, e isso está totalmente ligado a como a gente consome ou não notícias e, enfim, documentários também. Às vezes a gente também pensa em jornalismo e fica muito preso, né, ao que é o hoje, o que está acontecendo hoje, e a gente pode pensar em outras narrativas como o documentário. Achei muito bacana o comentário da Astrid aqui, que falou sobre o interesse por jornalismo, que ela inclui, né, coisas que ela se interessa, produção de texto, comunicação, análise. E eu achei muito bacana que ela falou da questão do papel na pandemia em momentos históricos. E isso é incrível, porque é uma das profissões mais antigas, se tem registros do Egito, então acho que não tem uma data precisa, mas que esteve presente há muitos anos na vida das pessoas e que ocupou um papel muito importante na sociedade.
E, claro, né, a gente tem todo esse olhar, assim, que o que está acontecendo hoje, da pandemia, um trabalho, uma curadoria de informações que às vezes não vem da forma como deveriam pelos órgãos responsáveis. Então, também tudo a ver com transparência e entender que a gente está num país democrático, vem de encontro a essa cobertura que tem sido feita de uma forma muito boa por vários veículos de comunicação do momento que é tão crítico, não só a nível mundial. Então, muito bacana esse comentário, Astrid, obrigada por compartilhar. E aí, para a gente acabar a nossa conversa hoje com uma reflexão, eu trago para vocês uma frase do Leandro Begutti. Talvez ele não seja a melhor pessoa, porque ele já se pessoa na vida pessoal, porque ele já se envolveu em escândalos, e se vocês pesquisarem o nome dele, depois dessa frase, vocês podem encontrar coisas que não são tão legais, mas eu quero tirar essa parte dele enquanto, né, pessoa física, e vamos trazer o Leandro, jornalista, então profissional, e que ele foi um grande pesquisador realmente dessa parte de consumo e pensar em novos produtos. Então, esquecer o que a gente já tem posto e pensar no novo e entender o novo, que é muito importante. Então, ele traz aqui uma frase que diz: não basta contar histórias, é preciso se preocupar constantemente em mostrar o impacto que elas têm. Não basta só produzir para a audiência, é preciso se relacionar com ela. Conteúdo já tem de sobra. Então, vem muito de encontro que a gente falou sobre ser produtores, mas também entender a qualidade desse conteúdo e como ele acontece, como essa relação acontece. Então, que a gente não fique apenas preso dizendo que a gente precisa contar histórias a qualquer custo. Não, tem que ter sim uma preocupação com o impacto, com a nossa responsabilidade, com tudo isso que tem sido mostrado. E aí, eu agradeço vocês por estarem aqui durante esses minutos, de conseguirem estar aqui também numa tarde de sábado, num feriado. Eu fico muito feliz de estar na família Rotária, porque a gente tem pessoas que estão tão dedicadas e isso é raro mesmo. Então, saibam que vocês já saem para a vida como pessoas que são diferenciadas, porque são pessoas que estão o tempo todo organizando as suas vidas para buscar o melhor e fazer o melhor. Então, aqui eu deixo aberto para que vocês, caso tenham alguma dúvida, caso tenha falado alguma coisa muito rápido que não entenderam, possam abrir o microfone rapidamente. Sei que nosso tempo está ali estourando, mas, como eu disse lá no início, é um canal aberto, que vocês me procurem, caso tenham alguma dúvida, que eu estou bem disponível para conversar com vocês. Estou formada há 4 anos, sei que não sou a super pessoa experiente para isso, mas o que eu não souber também a gente pode buscar com outras pessoas para fazer essa construção juntos. Obrigada, José. Eu quem agradeço, viu? Agora é a nossa hora de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, por favor. Abrir o microfone ou até mesmo digitar no chat. Eu recebi uma pergunta no chat privado e eu vou falar para você aqui, tá bem? Essa pessoa, ela estava na reunião, mas teve que sair. E ela perguntou bem assim: uma pessoa formada em cinema, ela pode atuar na área do jornalismo? Pode, como eu comentei, não tem a obrigatoriedade do diploma, mas ela tem que entender que conforme às vezes a vaga que vai estar disponível, vai estar sendo aberta, ela vai ter alguns pré-requisitos e talvez ela, enquanto formada em cinema, não vai conseguir atender eles, porque o cinema acaba sendo uma linguagem muito visual e o jornalismo tem muito da questão textual ali, como a própria Astrid falou. A gente tem ainda muito a parte, né, do texto, da redação, então, conforme for a vaga, às vezes não vai ter os pré-requisitos necessários. Ok. Pessoal, eu agradeço muito vocês mesmos por estarem aqui comigo hoje. Agradeço ao José mais uma vez. E quero também aproveitar já e parabenizar a MDIO pela organização. É muito bom ver o Interact assim, cada vez mais forte. Então é isso. Desejo para vocês um ótimo evento e aproveitem aí para aprender e conseguir trocar cada vez mais.
Oi, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Carol. Você acha que tanto o jornalismo quanto a comunicação social Ai, eu esqueci o nome que usa. Para o jornalismo é o mesmo caminho? Tem muita diferença? Ou pode ser aleatório mesmo que passar vai? Então, a comunicação social é uma área que é muito, assim, são de cursos muito irmãos, muito próximos, né? Eu mesma, assim, fiquei bem balançada em fazer publicidade, mas acabei preferindo jornalismo, e aí tem as relações públicas também. São cursos que acabam tendo disciplinas que são as mesmas, então é possível ter a disciplina de teorias da comunicação nos três cursos. O que eu indicaria para você, se existe essa dúvida? Que realmente tente conversar com pessoas da área para fazer um direcionamento maior. Eu, por exemplo, trabalho hoje com marketing, não trabalho normalmente com jornalismo, porque eu, a partir das minhas experiências enquanto estágios, entendi que o meu olhar estava muito mais voltado para a parte de assessoria de imprensa, que é uma parte que está ali muito próxima das relações públicas, que é um curso também da comunicação, né, social. E aí eu pensei, nada me impede de ir por esse caminho. Mas, como eu comentei, a gente precisa entender os pré-requisitos para trabalhar em algumas áreas e algumas expertises. Então, eu senti que eu tinha alguns gaps. Por isso que eu fui fazer uma pós em marketing. Porque eu pensei, se eu quero, né, ir para um braço da minha área e eu não me sinto preparada, eu vou em busca desse conhecimento. Então, nada impede, por exemplo, de você fazer RP e depois você querer ir para uma área que seja mais jornalismo ali afim, através de uma pós-graduação. Isso é bacana também na comunicação social. Como são cursos muito próximos, né, tem muitas coisas parecidas, ele permite que a gente faça essas especialidades, essas especializações em áreas ali irmãs. Eu acho que eu respondi, Carol, a tua pergunta. Sim, muito obrigada. Imagina. Obrigada a você. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Avisando vocês que eu acabei de mandar ali no chat, tá? O Forms, para vocês assinarem, por favor. Não esqueçam de preencher, para a gente marcar a presença de vocês e ter um feedback também, por favor. Então, muito obrigada, pessoal. Respondam ali certinho para a organização ficar feliz, não é mesmo? A gente sabe como é importante para a construção também dos projetos futuros e no compartilhamento, às vezes, né, com outro, até, sei lá, com outra arte que queira replicar esse evento. Então é isso. Obrigada, José, e até mais. Então, só uma coisinha antes, o recadinho final. E uma coisinha, a gente queria tirar uma foto com vocês para publicar. Gostaria de pedir para quem puder e quem quiser ligar a câmera aí para a gente aparecer na foto certinho. Tudo bem? Então, por favor, peço que vão ligando as câmeras aí quem puder. Beleza, então, eu acho que é só a gente mesmo. Vamos lá? 3, 2, 1. Ok, muito obrigado. Deixa eu só ver aqui se ficou certinho. Beleza. Bom, pessoal, recadinhos finais agora, então. A gente vai ter a realização dos sorteios agora no intervalo das 3h30 às 13h45. Lembrando que a partir das 13h45 a gente vai ter a realização de outras palestras. Vão ter, né, a partir das 13h45, psicologia, artes cênicas e artes plásticas, publicidade e propaganda. Então, peço que vocês, se tiverem interesse, fiquem com a gente, assistam as palestras, participem, por favor, porque é muito bacana e eu acho que vocês vão gostar bastante. E, como eu disse, preencher o forms para obter o certificado. Então, para quem já se sentir confortável, quiser fazer mais alguma pergunta para o Eduardo também, pode fazer. Quem quiser ir voltando para a sala principal também, pode ir voltando, ok? Muito obrigado. Oi, eu posso fazer uma pergunta? Claro, Astrid. Claro.
que eu já vi, tu disse que não precisa ser necessariamente jornalista formada para trabalhar com jornalismo. Eu já vi alguma pessoa, esqueci qual que era, mas que trabalha tá na Globo, que ela é formada em alguma área da educação física, sabe, alguma coisa assim, e faz jornalismo espor- esportista. Não, jornalismo do esporte. Esportivo, Daí, isso. Uhum. esportivo, essa daí, esqueci a palavra, obrigada. Aí eu queria saber se o contrário, tipo assim, ela pode ser formada em uma área e fazer jornalismo sobre isso sem ser formada em jornalismo. Aí uma pessoa formada em jornalismo precisa se especializar em alguma área para fazer um jornalismo específico? Então, muito bacana a tua pergunta, que eu quero já trazer para vocês é que isso é uma exceção. Então, essa pessoa, né, que trabalha na Globo, assim como o Bonner, por exemplo, que é formado em publicidade, que não é formado em jornalismo, é uma exceção porque se hoje nós tentarmos pleitear uma vaga sem termos a graduação, vai ser praticamente impossível entrar num grande veículo de comunicação. É uma prática que eles não estão mais adotando. Então, às vezes, é uma pessoa que foge da curva ali e por, né, demonstrar e ter muito busca por conhecimento e fazer muito por ela mesma, né, ali um autodidata talvez, ele conseguiu esse cargo ali de muita importância e visibilidade. Sobre a tua pergunta especificamente, Astrid, não, ela não precisa ser formada em educação física para fazer jornalismo esportivo. Ela, basicamente, ela já está habilitada ali pelo que ela aprende na graduação, porque nós temos, né, nas optativas, como eu falei, as especificidades. Então, ele tem o jornalismo cultural, que vai fazer cobertura de eventos, em teatro, que vai ser uma crítica de teatro, enfim. Tem a parte do jornalismo esportivo. Então, ela não precisa ter esse conhecimento a mais, que seria, né, uma graduação em educação física. Ela pode apenas ser uma entusiasta e pesquisar muito por ela mesma e também ter buscado esse conhecimento ali na fase da faculdade, tá? A parte do jornalismo que assim é mais dos nichos é bem interessante também, porque nem sempre a gente quer fazer, né, o geral, fazer o básico ali. E é bacana também ter essas trocas com pessoas que são da área, para entender se vale a pena, talvez, fazer um curso, né, que não seja uma graduação, mas um outro tipo de curso para acrescentar mais conteúdo e conseguir ser um profissional melhor, nesse caso, como jornalista esportivo. Obrigada pela tua pergunta. Entendi, muito obrigada. Eduarda, e agora eu queria fazer uma pergunta para você. É, sobre, eu não sei se você já atuou, né? Mas qual é a diferença entre atuar de jornalista de um veículo impresso e de um veículo midiático, por exemplo, a televisão mesmo? Quais são as diferenças? Quais são os aspectos que você desenvolve nesses dois ambientes diferentes e quais são as semelhanças deles também? Eu acabei esquecendo de contar para vocês, mas eu, enquanto estava na graduação, ali nos estágios obrigatórios, realmente trabalhei em veículos que são bem tradicionais, como o jornal, impresso, então eu escrevia para o impresso, era uma experiência bem interessante. E também trabalhei numa rádio, e isso tudo só, assim, trouxe, eu acho que enriquecimento para minha vida, porque eu aprendi muito também ali naquele momento de redação, naquela rotina de redação. E aí essa pergunta do José é bem complexa, né, José? Das diferenças e similaridades. Então, posso pensar assim de uma forma geral, o que tem de parecido aqui, não importa o veículo, a gente precisa ter uma organização prévia e fazer um roteiro e entender qual caminho a gente quer dar. Não funciona chegar lá e gravar tudo, ou, né, fazer uma gravação de áudio, ou fazer uma gravação em vídeo, e depois eu vejo o que vai acontecer. Depois eu edito, e depois eu vejo o que a gente conseguiu de material e vamos ver o que dá certo. Quando é feito assim, geralmente não dá certo, tá, pessoal? Então, de uma forma básica, o que repete é essa questão de ter um planejamento prévio, um roteiro, entender qual é a linha. E das diferenças são muitas, muitas mesmo, e por isso que a gente acaba tendo muitas disciplinas assim que tem 3 etapas. Então, a gente tem telejornalismo 3. Então, a gente tem 3 etapas de jornalismo, porque são muitas especificidades. Rádio jornalismo vai ter 3 etapas, porque são muitas especificidades.
E aí também vai entrar as questões de linhas que a universidade, que o curso, né, segue, e tudo isso pode acabar mudando de instituição de ensino para outra. Eu trago aqui as experiências, né, que são da federal, e tenho amigas que também são da federal, mas às vezes a gente entende que às vezes o curso numa particular ele tem outro ritmo. Então por isso que é bacana também vocês tentarem procurar conversar com pessoas que tenham feito na instituição que vocês pretendem fazer. Então, eu quero fazer muito, sei lá, na PUC, eu tô pensando numa instituição que todos talvez conheçam, na PUC. E aí eu vou falar com alguém que já estudou lá para eu entender se é realmente o melhor caminho para mim, ou eu talvez possa pensar em outra, porque vai ter algum tipo de diferença entre elas ali, que é o que acontece, porque tem uma parte do currículo que é flexível, então existe essa possibilidade. Pessoal, eu acho que Vocês conseguem me ouvir? Dá um sinal aí, por favor. Sim. Ok, obrigado. Eu acho que ela caiu, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, se vocês quiserem já ir voltando lá para a sala principal também, não tem problema. Ela voltou, ok. Sim, que eu caí, perdão. Ok. A conexão começou a ficar ruim, aí eu fui tentar trocar de Wi-Fi, porque tem 2 em casa, mas não rolou. Obrigado, Mas viu? eu estava falando sobre o José tá aqui só como, né, hoje o nosso como organizador do evento, mas José, tu tem uma indicação muito boa? Já pensou em ir para a área da comunicação ou nunca passou na tua cabeça isso? Eu faço faculdade, né? Eu faço Olha faculdade de física. Totalmente Jamais, diferente, né? eu jamais diria, porque você parece assim bem desenvolto e, claro, posso estar falando uma besteira, porque eu tive colegas da faculdade que eram muito, né, tímidos e gostavam da área, mas tinham essas dificuldades, né, para conversar, até mesmo para se expressar. Mas, de uma forma geral, as pessoas que fazem comunicação já são aquelas que têm uma facilidade maior para conversar ou gostam muito, né, de ouvir, então se expressam às vezes um pouco melhor. Mas, claro, nada impede que eu não estou falando para vocês, né, tipo, eu sou tímido e agora? Ou não consigo falar tão bem em público. São coisas que a gente acaba aprendendo e é ótimo. E eu ainda tenho muito a aprender, inclusive, por conta, né, do sotaque, tem muitos regionalismos e vícios de linguagem, mas a gente acaba tendo a oportunidade de aprender muitas coisas de técnicas e realmente, assim, como se portar, que acabam nos ajudando de uma forma geral na nossa vida, não apenas para o trabalho, assim. Até se a gente fosse de outras áreas, né? Eu penso que algumas disciplinas deveriam ser colocadas em outros cursos, tipo expressão oral. É uma disciplina que nós temos e que a gente para pensar assim, como assim as pessoas não aprendem isso nos cursos? Claro, nós, enquanto família rotária, temos muita oportunidade de aprender e, né, trocar conhecimento em curso de oratória, mas a gente sabe que nem todas as pessoas estão na família rotária, então nem todas também buscam esse conhecimento ou têm esses interesses. Ok, legal. Verda, eu queria saber qual é a sua função no delivery lá que você trabalha, né? O nome Eu trabalho... Delivery Vermont, né? Na parte de marketing. Delivery. Pode falar. Isso.
Perdão, eu achei que você tinha acabado. Não, Eu trabalho no marketing e aí eu posso dizer que é um pouco mais distante do que é o jornalismo raiz, eu diria, porque tem muito a ver com produção de conteúdo e com relacionamento, então é como fazer a gestão da marca ali, então pensando que é um aplicativo de comida principalmente, que ele está inserido no interior do Brasil, então tem 300 cidades no Brasil que ele está inserido. Ao contrário do iFood, que o iFood está nas grandes cidades, nós estamos nas pequenas, a ideia é essa. E o meu trabalho é muito voltado para fazer contato com influenciadores digitais, micro e nano, entender se na cidade vale a pena ou não a gente investir numa divulgação na parte apenas digital ou investir numa divulgação numa mídia que é off, num jornal, numa revista, numa rádio. Então, é um trabalho de realmente ter uma gestão da marca aonde ela está inserida. Como são franquias, existe uma preocupação em deixar esse trabalho para o franqueado, porque às vezes ele acaba não tendo tempo, então, por isso existe a figura do analista de marketing para fazer esse suporte. E, como eu disse para vocês lá no início, eu estou hoje nessa área, mas eu não sei, né, se eu me vejo assim, com 50 anos, ali, trabalhando na mesma área. Eu sou uma pessoa que sou muito aberta a pensar no novo, então eu já pensei várias vezes, tipo, por que não fazer algo novo? Ou talvez iniciar um novo hobby, depois transformar um trabalho. Isso não quer dizer que eu seja frustrada, não é isso. Mas o jornalismo traz muito disso para a nossa vida, que é de nos abrir possibilidades e fazer a gente enxergar as coisas além do que está posto. Então, o pensamento crítico, o pensamento analítico, ele vai acabar influenciando a gente em outras esferas da nossa vida. Eu tô em choque ainda que o José faz física, gente. Tem qual semestre, José? eu tô no terceiro com muita luta. Eu achava que o José tinha, sei lá, 16 anos. Não, eu Tô tenho arrasada. 19. Tô arrasada. Uma pergunta que eu até se enquadra um pouco no que você falou, de sempre estar procurando algo novo. Eu queria saber sobre o curso de jornalismo, se ele também é assim, né? Porque, por exemplo, atualmente é muito difícil a gente comprar o jornal físico, né? A gente mais Uhum. lê na internet sobre o jornal. E uma coisa que vem crescendo muito desde 2010 são os blogs, né? Se há na graduação, no curso de jornalismo, essa parte voltada agora para o jornalismo digital, né? Então, talvez a edição de sites ou a criação dos mesmos e essas coisas, sabe? Uhum. Especificamente, assim, o desenvolvimento de sites não é uma área que é muito ali mais, né, da TI, mas existe um outro olhar que é para os dados. Então, da mesma forma com que as publicidades aparecem para gente, as notícias também elas acabam sendo direcionadas com esse mesmo cuidado para o algoritmo e para o que está acontecendo. Então, é uma análise que é muito, né, cuidadosa, detalhada, é uma parte que é realmente muito técnica, perdão, e acaba tendo isso ainda muito presente, porque é uma crescente, né, como você falou, nos blogs e na parte digital, e até existe, assim, algo nas redações, né, a título de curiosidade, em grandes portais de notícia, por exemplo, como o UOL, assim, que existe uma meta para ser batida no final do mês. Então, assim como vendedores, né, em lojas, eles têm uma meta para bater, assim como em outras, né, esferas, a gente tem metas, muitas profissões. Essa parte do digital ali em grandes portais de notícias também acaba tendo. Então, no final do mês, pode acontecer que saiam algumas notícias que, ao nosso olhar, sejam um pouco bobinhas, mas que são caça-cliques para que eles possam bater essa meta e atingir o que era esperado para o final do mês. Não é uma parte tão legal, né? Tão glamourosa, porque construir algo só para conseguir um clique, a gente entende que está um pouco longe, distante do que é o jornalismo assim na sua essência, mas que o capitalismo acaba exigindo. Claro, existem, ainda estou perguntando de desenvolvimento, existem muitas pessoas que buscam esse conhecimento depois além e aprendem de uma forma autodidata, fazem cursos, e aí, sei lá, vão sim conseguir construir um HTML e mexer no negócio, mas que não é um conhecimento que ele é dado na universidade mesmo.
É mais um olhar para o conteúdo e para a questão dos dados do que realmente para a parte ali de TI. Entendi. Muito obrigado. Pessoal, eu estava olhando aqui, parece que a gente tem a partir das 13h30, né? Alguma coisa, José? Eu não Isso. consegui ver a Ana Lu mandou uma mensagem e eu não consegui ler. É que às 3h30 a gente vai para o nosso intervalo, né? Das 3h30 às 3h45. Então a gente tem mais esses 3, 4 minutinhos para a gente conversar para voltar para a sala lá para o nosso intervalo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, esse é o momento. Fiquem à Ou vontade. até algum comentário, pessoal. Com certeza. Só tenho para contar para vocês que realmente a Paty ficou muito triste, porque a ideia que a gente construiu era fazer... Obrigada, Carol. Era fazer tudo junto, a gente tinha construído até um conteúdo um pouco maior, eu acabei ocultando alguns slides, porque ela teve um problema pessoal e não pôde estar aqui hoje conosco, mas ela também, assim como eu, é formada na área e acabou indo para um caminho muito próximo, né, que a gente diz que ainda é na comunicação, que ela trabalha com desenvolvimento de produto, então é uma parte que, né, namora mais o marketing, mas ainda não deixa de ser comunicação. Isso que é bacana da área, porque nos dá muitas possibilidades, como eu coloquei lá no slide do caminhozinho, que a gente não precisa ficar estagnado em um só. A gente sabe que tem outras profissões que é mais difícil fazer isso, né? Que as opções, as oportunidades, elas são mais restritas, porque, né, é aquilo, enfim. E para algumas pessoas faz sentido isso, mas para outras pessoas que buscam talvez um dinamismo na vida não seja o suficiente, né? Que buscam algo a mais ou até não uma rotina tão fechada, porque enquanto jornalistas é difícil ter uma rotina ali exata, né? Claro, alguns processos vão ter que acontecer ao longo do dia, mas muita coisa não depende exclusivamente de nós, então tem outros fatores que vão influenciar, e a rotina acaba sendo mais dinâmica, né? Até mais animada, mais agitada em alguns momentos. Obrigada, Cid, também, por estar conosco. Algo legal que a gente acabou ocultando do slide e que eu lembrei agora foi que era uma parte que a Paty tinha mais conhecimento para poder falar para vocês, mas era dessa questão de hoje estarmos, né, ainda em casa, tendo estudo remoto, e como isso é um desafio para quando a gente pensa na parte prática do jornalismo, porque ainda precisamos ter um laboratório, precisamos estar lá, né, realmente fazendo o negócio acontecer. Então, nesse período de pandemia, muitos, né, ainda estão sem poder ter essas disciplinas. É muito comum, não. Praticamente todas as boas universidades, eu diria, de comunicação, elas contam com um laboratório de jornalismo. Então, é um estúdio de TV, ali com câmeras que são tais quais uma televisão, e estúdio de rádio, que faz toda a simulação de uma rádio real. Então, todos os equipamentos são conforme a gente vai encontrar depois lá fora, até a parte também do digital, ter um laboratório com computadores específicos para isso. Então, são coisas que acabam enriquecendo o currículo, mas que também tem a parte ruim, que agora, nesse momento, que não podemos, né, estar presentes, temos que aguardar e até talvez, né, entender como alguns professores estão conseguindo se readequar a essa nova dinâmica, porque, infelizmente, a gente está caminhando ainda de passos, né, lentos em direção à vacinação, mas talvez vocês, né, conforme, não sei a ideia, as idades aqui, mas Interact a gente, né, faz uma média, talvez no próximo ano ainda a gente já tenha um cenário um pouco mais favorável. Com certeza, né? A gente espera também, né? Mas é isso então. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Gente, não sei o que está acontecendo aqui na minha rua. E meu fone estragou hoje. Bem no dia da apresentação, né? Parece que é brincadeira. Bom, pelo menos aqui não dá dando pra ouvir, não. Então,
Que bom. E aí é feriado e eu moro numa cidade do interior, então assim, não tem, né, grandes opções de lojas que abrem no feriado. E aí eu pensei, meu Deus, vou ficar sem fone, socorro. Bom, pessoal, é isso então. Agora, realmente, né? Lembrando vocês, quem não ainda não assinou o Forms, assina o Forms lá. Assinar não, né? Responder o Forms, por favor. E quem quiser já pode ir indo também lá para a sala principal. A gente já tirou a nossa foto. Eu vou parar a nossa gravação. Agradeço a presença de todos aqui, principalmente da Eduarda, pelo seu tempo, pela sua ótima palestra. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, José. Obrigada, pessoal, por ficarem conosco aqui. E vamos lá.